Nesta videoaula a gente vai estar explorando aí mais 3 circuitos de polarização, que vai ser o estágio autopolarizado, a polarização por fonte de corrente e a polarização por fonte simétrica, que são polarizações bem interessantes e úteis aí para circuitos práticos com transistores. Então, só resumindo, né, o que a gente já viu até o momento, né? Então, a gente tem aí a polarização simples, que a gente viu que depende do beta, né, a corrente do coletor, isso não é tão interessante do ponto de vista prático. Depois a gente viu a polarização por divisor resistivo, por divisor de tensão, que o problema é que ela depende muito da tolerância do R2, do valor do R2. E a gente viu também, né, uma polarização por degeneração no emissor, quando a gente coloca o resistor RE, e que aí, desde que você faça I1 muito maior que a corrente IB, tá, você consegue estabelecer a tensão na base pela tensão no R2, que por sua vez estabelece a tensão no RE, né, e aí você gera uma corrente aqui no emissor, né, que ela independe aí, ou depende muito pouco do beta e também não depende tanto da tolerância dos resistores. Então você consegue ter uma corrente coletor razoavelmente estável de um modelo para o mesmo transistor que tenha betas diferentes ou em questões de variação também da temperatura. Então esses foram os 3 circuitos que a gente viu até agora, e agora a gente vai ver um circuito novo que é o estágio autopolarizado na sequência. Então o estágio autopolarizado é esse circuito que a gente liga, faz uma ligação aqui do terminal da base para o coletor através de uma resistência de base RB. Tá? E isso faz com que ele seja um circuito bastante diferente dos demais, como a gente vai ver na sequência, né? Então, primeiro vamos analisar aí como que fica a questão da corrente do coletor dele, né? Sempre a gente está voltado à corrente do coletor. Então, aqui, né, lembrando sempre que a gente analisa, né, pelo circuito que tem a tensão VBE. Então, né, coloquei a tensão VBE aqui. Aqui eu tenho a tensão no resistor da base, que é VRB, né, que vai ser RB vezes IB, tá? E aqui eu tenho a tensão no resistor RC, que, se a gente notar o seguinte, aqui eu tenho a corrente IC, né? E aqui eu tenho corrente IB. Então, a corrente que passa pelo RC aqui, ó, é a somatória de IB mais IC. Tá? Então, essa seria a corrente que passa pelo RC. IB mais IC. Tá? E que é a corrente do emissor, né? Então, de forma coincidentemente aqui, você vai ter o mesmo valor da corrente do emissor passando ali no resistor de coletor, tá? Então, aqui essa tensão VRC, ela vai ser dada pela corrente IE vezes RC. Então, aplicando o Kirchhoff aqui, ó, a somatória das tensões nessa malha aqui, né? Então, vou percorrer esse caminho aqui, né? Que engloba a VBE, sempre faço isso englobando o VBE para analisar, né? Porque é a nossa tensão de controle. Então, aplicando o Kirchhoff aqui, eu vou ter o quê? Que a tensão de alimentação VCC tem que ser igual à queda de tensão no resistor RC, que é RCIE, mais a queda de tensão no resistor RB, que é RBIB, mais a tensão VBE. Ok? E aí, aqui nós vamos fazer algumas considerações, porque é o que a gente, quando na análise, a gente sempre quer encontrar a corrente de coletor, né? Então aqui eu vou fazer a seguinte conversão, né? Uma das coisas a gente vai considerar aqui que a corrente IE é igual a IC para nossa análise, fica mais simples, tá? Então eu vou considerar que IC é aproximadamente igual a IE, o que nos circuitos práticos isso é bastante razoável de considerar, né? E eu vou considerar aqui a corrente IB, vou usar a fórmula do transistor, é IC sobre o beta do transistor, ok? Então, feito isso, aí passo aqui o restante da equação a limpo. Agora eu tenho uma equação que só tem IC.
Então agora basta eu isolar IC nessa equação, né? Então aqui juntando os dois termos que eu tenho em IC, isso aqui vai ser RC mais RB divididos por beta, tá? Que multiplica IC, ok? Isso aqui é igual a VCC menos a tensão base emissor. Então, por fim, eu vou ter que a corrente do coletor vai ser VCC menos VBE divididos pela resistência de coletor mais a resistência da base divididas pelo beta do transistor. Ok? Então essa é a fórmula da corrente no circuito ou no estágio alto polarizado, tá? Veja que aparece aqui, né? A gente tem o beta do transistor, né, aparecendo aqui, né? Então existe a dependência da corrente pelo beta. Porém, observe que se a gente escolher o resistor do coletor aqui de maneira que ele seja maior que esse segundo termo, que é o RB sobre beta, tá? Eu consigo diminuir essa dependência do beta na corrente de coletor, porque eu faço com que o denominador dependa muito mais do valor da resistência de coletor do que da resistência de base divididos pelo beta, tá? Então eu posso reduzir essa dependência, né? Então, desde que eu projete adequadamente o meu circuito, tá? E é isso que vai acontecer na prática, tá? A gente vai, né, adotar critérios aí, deixa eu colocar em outra cor aqui para ressaltar. A ideia é que a gente utilize um RC que seja muito maior que a resistência de base divididos por beta, para que esse circuito de polarização seja útil, né? Bom, aqui está a corrente coletor. Agora, uma outra particularidade desse circuito, né? Modo ativo. Para estar no modo ativo, né, a tensão no coletor, né, que é a tensão aqui, tem que ser maior que a tensão da base, né? Que é essa tensão aqui, que é a mesma tensão VBE, tá? Então, VC precisa ser maior que VB. O que é a tensão do coletor? Ó? É VCC menos a queda de tensão no RC. Então, a tensão no coletor aqui, ó, é VCC menos RC e C, certo? Isso é a tensão no coletor. E o que é a tensão na base? A tensão aqui, VBE, ou a tensão na base, ela é VCC menos RC e C, né? Então, aqui eu tiro RC e C e tiro RB e B. Tá? Aí eu tenho a tensão na base. Né? Se eu pegar a tensão de alimentação, retirar a tensão no resistor RC, retirar a tensão no RB, eu tenho a tensão da base do transistor. Então vamos lá. Então a tensão na base ela é VCC menos RC e C menos RB e B. E aí notem o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é a tensão do coletor, tá? Ou seja, a tensão na base, que é tudo isso aqui, ela é a tensão do coletor menos RB e B. Então, ela sempre vai ser menor que a tensão do coletor, porque ela é a própria tensão do coletor menos o fator, né, ou menos a tensão VRB, tá? Então, essa tensão, ela sempre vai estar abaixo da tensão do coletor pela tensão da resistência de base, tá? Isso quer dizer que esse circuito ele está sempre no modo ativo, tá? Ele nunca sai do modo ativo, tá? A única forma de você conseguir sair do modo ativo aqui é se você tentar polarizar ele, desculpe, com uma tensão, tá? Ou melhor, com uma corrente de coletor muito baixa, tá? Que faz com que ele desligue, tá? Porque a corrente ele não consegue sustentar aquela corrente de coletor. Então, só se você conseguir colocar, só se você polarizar ele com uma corrente de coletor lá de 0,1 microampere, um valor de corrente bastante baixo, tá? Para que ele desligue. Mas se não, tá? Ele nunca vai estar fora do modo ativo. Então, essa é a grande característica desse tipo de circuito do estágio autopolarizado, né?
ele, né, você liga ele, é por isso que ele chama de autopolarizado, né? Se você chutar os valores dos resistores aqui, tá? Colocar valores quaisquer aqui para o resistor RC e RB, ele vai estar no modo ativo. Tá? Você vai conseguir você não vai saber qual que é a corrente coletor, né? Porque você jogou qualquer valor ali, né? Aleatórios ali, mas ele não está fora do modo ativo, então ele funciona dentro do modo ativo, tá? Não importa que valor que você coloque de RCRB. É claro que só se você colocar valores muito elevados, que daí vai fazer com que a corrente coletor fique muito baixinha e daí vai desligar o transistor, tá? Mas são casos extremos aí, muito difíceis de ocorrer, ok? Então vamos fazer aqui um exemplo, né, para entender melhor como que funciona esse circuito, né? Então a gente tem aqui o resistor RC é 1K, tá? O resistor de base é 10K, a tensão de alimentação é 2,5, o IS é 5 vezes 10 a menos 17 e o beta do transistor é 100, né? Então, como que fica aqui? Eu pego lá a fórmula que a gente deduziu antes, né? Então, a corrente de coletor ela é igual, né? A VCC menos a tensão VBE divididos pela resistência de coletor mais a resistência de base pelo beta do transistor. Então, aí substituo os valores numéricos. Então, VCC é 2,5, VBE eu não sei, né? Ele deu IS. O RC é 1 kΩ e o RB é 10K divididos pelo beta do transistor, que é 100. Tá? Então, isso aqui vai me dar um IC, uma expressão para IC, ou melhor dizendo, que é 2,5 VBE, divididos aqui 10 por 100, isso aqui vai dar 0,1K, né? Então aqui eu vou ter 1,1K. Ok? Então essa aqui é a fórmula que eu acho só analisando o circuito, né? Que a gente já analisou antes. E aí para obter aqui o valor de IC, eu vou ter que usar o método iterativo. Então eu arbitro um valor de VBE. Então vamos escolher aqui, por exemplo, um VBE de 0,8 volts. Tá? E vamos ver qual vai ser o IC correspondente para esse VBE. Então o IC vai ser 2,5 menos 0,8 por 1,1K. Então isso aqui vai resultar num IC de 1,545, né? 1,545 miliamperes, tá? Esse é o IC. Aí para eu saber se esse C está adequado, eu substituo, né, essa corrente na fórmula do VBE, né? Então o VBE é VT ln de IC por IS, então é 26 mili, ln de 1,545 mili, divididos por 5 vezes 10 a menos 17. Tá? Isso aqui vai me gerar um VBE de 807,6 volts, né? Bastante próximo do 0,8 que a gente atribuiu, tá? Vamos fazer mais um passo aqui só para saber. Provavelmente a corrente dá muito próxima de 1,545, vai dar pouca mudança, né? Então vou reiterar aqui novamente, ou seja, vou encontrar mais um IC. Então substituo esse novo VBE na fórmula que a gente achou antes, 0,876 por 1,1K. Isso aqui vai resultar num IC de 1,539 mili, muito parecido com 1,545, tá? Então esse aqui vai ser o nosso IC, tá? Não vamos iterar mais aqui, tá? Se você fizer mais iterações, você vai ver que o 807 não vai mudar muito, tá? Vai ficar mudando essa última casa aqui do 6, tá? Então o IC é 1,539 para o nosso exemplo. E vamos ver se ele está no modo ativo, né? Como é que eu faço para ver se está no modo ativo? Calculo a tensão de coletor. Tensão de coletor, né, precisa ser maior que a tensão da base. Então a tensão do coletor desse transistor é VCC, que é 2,5, menos ICRC, que é 1,539 mili,
que multiplica a resistência de coletor, que é 1 kΩ. Então, isso aqui vai me dar uma tensão de coletor de 0,961 volts, tá? Então, qual é a tensão da base? A tensão da base é a própria tensão VBE, né? Que a gente já encontrou aqui como sendo 0,807. Então, é óbvio que vai estar no modo ativo, ou seja, 961 é maior que 0,876. Tá? Então, ele sim está no modo ativo, ok? Então, tá aí esse exemplo aí para como a gente pode calcular, né? A outra forma que a gente pode também projetar, analisar o circuito é quando você não tem o IS, atribuir um VBE de 0,7, 0,75, 0,8 para o transistor, tá? Lembrando que aqui a gente está caindo mais próximo de 0,8 nossos VBEs aqui, porque o livro do Hasavi, que é da onde o exemplo está baseado, ele utiliza parâmetros aí de S mais próximos de transistores integrados em chips, né? Para os transistores que já são prontos, né, que não são para ser integrados, que são os transistores discretos, em geral o VBE dá próximo de 0,65 a 0,7, tá? E não tanto em 0,8 como acontece nos exemplos do livro do Hasavi. E como que fica o critério de projeto então desse circuito, né? Então a gente já tinha comentado antes, mas vamos reforçar, né? A corrente de coletor, ela é VCC menos VBE, tá? Divididos pela resistência de coletor mais a resistência de base divididos pelo beta. Então a gente tinha falado que para que a corrente coletor fique independente do beta, ou menos dependente do beta, a resistência de coletor tem que ser muito maior que a resistência de base dividido pelo beta do transistor, tá? Mas o quanto isso é maior, né? Qual vai ser o fator que eu vou fazer aqui, que eu vou colocar aqui, né, nessa igualdade que eu vou fazer aqui, tá? De forma que o meu RC seja muito maior que o RB divididos pelo beta, tá? Então, em geral, esse fator aqui na prática, a gente utiliza, tá? Entre, no mínimo 10, tá? Então, sempre fazer ele maior ou igual a 10. E, em geral, eu não vejo o pessoal utilizar muito mais do que 20, tá? Na prática, tá? Então, fica entre 10 e 20, um pouco maior que 20 em alguns casos mais específicos, tá? Mas, em geral, a gente usa entre 10 e 20 vezes, tá? Então, vamos aqui o valor aqui de 10, por exemplo, né? Fazendo isso aqui, ó, usando o fator de 10, tá? Igual a 10, a gente vai ter que o RC ele vai ser 10 vezes o RB divididos pelo beta, né? Ou se você quiser também, né, escrever o RB, né, em função disso daí, você faz RB vai ser beta sobre 10 vezes RC, tá? Tanto faz, tá? Esse aqui seria o critério do teu projeto, né? Ó, claro que você vai começar projetando, isso aqui é um valor de IC e vai achar daí os valores de RC e IC baseado no IC que você especificou, né? Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, usando isso aqui, o que vai acontecer com a fórmula do IC? Ó, vou colocar aí, tá? Substituindo aqui, ó, IC é VCC menos VBE, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar RC e aqui em vez de RB por beta, tá? Eu vou colocar aqui o beta sobre 10 vezes RC no lugar de RB, tá? Então aqui vai ser mais, tá? Aqui vai estar divididos por beta e aqui vai ser beta sobre 10 RC, ok? E aí aqui a gente pode ver que a gente pode fazer alguns cancelamentos aqui, né? Esse beta aqui some com esse outro beta, tá? Então eu vou ter aqui RC divididos por 10, né?
Então, qual vai ser a minha fórmula do meu IC aqui, né? Opa, estava em cor preta, tá? Então, o meu IC vai ser VCC menos VBE divididos por RC mais 0,1 RC, que é 1,1 RC, tá? E aí, isolando esse RC aqui, ó, eu vou ter que RC é igual a VCC menos, atenção, VBE divididos por 1,1 IC, tá? Então essa aqui era a fórmula que eu queria mostrar, porque quando você escolhe o fator de 10, tá? Você escolheu o fator de 10 vezes, certo? Foi isso aqui que você fez, tá? E aí, feito essa escolha, se você tem o IC, que é o que você deseja projetar o circuito, né, que é normalmente a especificação que você deseja para projetar o circuito, então aí você coloca aqui na fórmula e encontra o RC, né? Obviamente você tem que saber o VCC, né? E o VBE você pode utilizar um valor de 0,6, 65, 0,7, tá? Ou 0,75, tá? Que como você ainda vai ter que aproximar essa resistência de coletor para um valor comercial, não vai ser tão crítico, tá? E aí depois o RB, o que você vai fazer? Você vai projetar baseado aqui no valor do RC que você obteve aqui, né? Então daí você volta para cá e faz beta divididos por 10 vezes o valor do RC, você acha o RB do teu circuito. Então é assim que você projeta o circuito do estágio autopolarizado. Agora vamos estudar dois tipos de circuitos de polarização que eles não estão ali no livro, nosso livro texto do Hasavi, mas que também são empregados aí em outros livros e também em circuitos práticos, tá? Por isso eles são importantes que a gente possa compreender como é que eles funcionam, tá? O primeiro deles é a polarização por fonte simétrica, tá? Que é caracterizado aí basicamente por você utilizar uma fonte VCC e menos VEE, né, aqui no resistor do emissor. Então você tem, aparece o resistor do coletor e resistor de emissor e de base, e a fonte simétrica aqui VCC e menos VEE, né? Aqui a gente chama de VCC porque está ligada ao coletor e VEE porque está ligada ao emissor, né? E é uma fonte negativa, tá? Só para vocês entenderem melhor, né? Em termos de circuitos, como que você implementa isso, né? Essa fonte simétrica, né? Para revisar, né? Melhor dizendo, né? Essa fonte simétrica nada mais é que isso aqui, né? Vou desenhar aqui em cima, tá? Você tem aqui uma fonte, tá? Aqui, e associada em série com ele, você tem a fonte VEE, tá? Então essa aqui é a fonte VEE e essa aqui é a fonte VCC, né? Normalmente elas têm o mesmo valor, né? E a referência é tomada entre o negativo e o positivo das duas, né? Então, por isso a tensão VEE ela é negativa, né? E a tensão VCC é positiva, porque a referência é tomada bem aqui no meio, ok? Como que fica a corrente de coletor desse nosso circuito de polarização, tá? Então, vamos lá analisar ela aqui. Primeiro eu vou pegar esse circuito, sempre a análise vai para o circuito que tem a tensão VBE. Então eu vou aplicar aqui, ó, Kirchhoff nesse ramo aqui, nessa malha aqui, né? Então eu vou ter aqui, ó, menos VEE, tá? Vou entrar aqui no terminal negativo, menos VEE. Aí aqui, ó, eu tenho a corrente de base, ela entra aqui, né? Então ela gera uma tensão mais e menos aqui no RB, né? Uma tensão VRB, né? Então aqui eu vou ter menos, ou melhor, mais, né? RB e B. Mais a tensão VBE. Aqui eu tenho uma corrente de emissor, né? Que vai gerar uma tensão aqui mais e menos no RE. Então mais RE e E. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. E a gente vai fazer aquelas considerações, né, que a gente já tinha comentado antes, que a corrente do emissor aqui, para facilitar, eu vou fazer
com que a corrente coletor seja aproximadamente igual a IE. Então aqui eu vou substituir por IC, tá? E a corrente de base eu vou substituir por IC sobre beta, que é a relação que ela tem para corrente de coletor. Tá? Então aqui vou só reproduzir o restante das variáveis. E aí se a gente isolar aqui a corrente IC, né, a gente vai ter que RB divididos pelo beta mais o RE vezes a corrente de coletor, tá? Ela tem que ser igual à tensão VEE, tá? Menos a tensão base emissor, ok? E aí, passando aqui o que está multiplicando a corrente coletor dividindo, eu vou ter que a tensão VEE menos VBE é igual a RB divididos pelo beta mais o RE. Tá? Então essa é a nossa corrente de coletor estabelecida nesse circuito de fonte simétrica. Tá? Notem o seguinte, ela tem a dependência novamente aqui do beta, aparece o beta, tá? Só que você pode fazer novamente aquele critério de projeto em que o RE, tá, seja muito maior que o RB sobre beta. Tá? E aí você reduz a dependência da corrente coletor com o beta do transistor. Tá? O RB, se você colocar, aqui dá até para pensar, mas não dá para colocar o RB aqui na referência direto, né? Por que eu estou usando o RB, né? A gente vai ver que se você colocar aqui na referência, depois se você quiser colocar um microfone aqui na base, tá? O microfone vai estar ligado na referência, vai estar curto-circuitado a 0 volts. Então você precisa ter a resistência da base aqui, tá? Para não fazer com que a tensão na base seja sempre nula, tá? Então ela é obrigatório você ter esse RB aí, tá? Não tem como você fugir dele. O modo ativo aqui não tem muitas diferenças, né? A tensão aqui VC, né? Ela vai ser igual a VCC menos RCIC, tá? E a tensão que você vai ter aí na base, ela vai ser, né? Se você notar aqui, a tensão na base, né? Da base até a referência daqui, né? Que seria essa tensão aqui, tá? Ela vai ser aqui a tensão que você tem, né, no RB, que ela vai ser negativa, né? Se a gente notar aqui, ó, com a corrente da base ela está entrando, tá? Você vai ter uma tensão negativa aqui, né? Então ela aqui vai ser menos RB IB, certo? Então é claro que aqui, como tem que tomar cuidado, porque esse circuito ele é simétrico, então você pode ter uma tensão do coletor negativa aqui, tá? Então não quer dizer que você vai ter valores só positivos, então ó, VCC VC vai ser sempre maior que VB porque a tensão na base ela é negativa, tá? Não é por aí, porque a tensão no coletor pode ser negativa também. Então você tem que tomar cuidado aí, porque isso aqui tem que ser maior que menos RB e B, tá? Para que você esteja no modo ativo, né? Okay? É claro que se você manter essa tensão no coletor sempre positiva, né? Você sempre vai estar no modo ativo. Se ela for zero também, você vai estar no modo ativo, tá? Então ele tem essas facilidades aí, esse circuito. É um circuito fácil de montar, só que vamos dizer assim, a grande desvantagem dele é que você tem que utilizar duas fontes, né? O que nem sempre está disponível fácil nos circuitos, né? Então, o último circuito de polarização que a gente vai estar estudando, tá? É o circuito de polarização por fonte de corrente, que é você colocar uma fonte de corrente aqui no emissor e ela estabelece uma corrente do emissor que vai ser muito próxima da corrente do coletor, e dessa forma o circuito está polarizado, tá? E vamos dizer assim, a corrente não depende do beta, então eu tenho um circuito independente do beta, tá? Mas espera aí, como que eu implemento essa fonte
de corrente, tá? A gente viu que a forma, né, o transistor, ele funciona como uma fonte de corrente quando você coloca uma tensão contínua nele, né? Então, na verdade, essa fonte de corrente é outro transistor, tá? Que eu coloquei uma tensão aqui fixa VBE nele, tá? Porém, qual que é o problema de você fazer um circuito desse? O transistor, a corrente do coletor, varia com a exponencial da tensão base emissor. Isso quer dizer que para você conseguir ajustar essa tensão aqui, VB1, para que dê uma corrente, por exemplo, de 1 mA, tá? Se você ligar numa fonte, você vai ter dificuldades, porque aqui vai ser, tipo, você vai ter que ajustar uma tensão, por exemplo, de 0,758 volts, tá? E muitas das fontes de tensão você nem consegue ajustar da segunda casa para diante, né? Ou ela não tem uma precisão, o que aparece na fonte, no display dela, não é bem o que está saindo. Então você vai ter uma dificuldade muito grande, porque a corrente varia com a exponencial da tensão, tá? Então é quase impossível você fazer esse circuito aqui na prática, tá? Dessa forma aqui. Então o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo um divisor de tensão, tá? Para estabelecer uma tensão aqui na base do transistor e coloco uma resistência de emissor. Então, basicamente eu fiz uma polarização, né, por degeneração no emissor para estabelecer aqui, né? É uma das formas, né? Você pode usar também uma polarização por simétrica, tá? Aí vai do que você vai querer, né, utilizar, né? Mas aqui é o exemplo mais simples, tá? Então aqui eu fiz esse exemplo, lembrando que aqui a corrente no R1 tem que ser muito maior que a corrente de base, né, para que isso funcione. Aí você estabelece uma corrente de coletor, tá, que ela vai ser constante em relação, ou vai depender o mínimo do beta do transistor, desde que você faça o projeto corretamente aqui do Q2. E aí você vai ter que colocar esse circuito no circuito em azul ali, tá? E aí você vai ter esse circuito final aqui, ó, que você utilizou, né, um transistor. O Q2 aqui, ele faz às vezes a função da fonte de corrente, tá? E aí algumas questões que você tem que tomar cuidado aqui nesse circuito, né? É o seguinte aqui, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. A tensão, né, que você tem aqui no resistor 1, tá? Essa tensão VR1, ela é importante porque ela estabelece o modo ativo nos dois transistores aqui, ó. Então aqui eu tenho VBE e aqui eu tenho a tensão VCB, tá? Então a tensão no resistor 1, ela vai ser igual a VBE mais a tensão coletor base. Aí obviamente aqui, né, eu preciso ter um VBE maior que meio volt, né? Lembra que a gente falou para que ele não esteja em corte. Tá? Então eu tenho que ter alguma coisa acima de meio volt aqui. Então o VR1 não pode ser menor que meio. Tá? E além disso, lembra que para estar no modo ativo, a tensão do coletor do transistor tem que ser maior que a tensão da base. Isso quer dizer que a tensão VCB tem que ser maior que zero. Tá? Então esse termo aqui tem que ser maior que zero também. Então você vai ter que ter aqui no resistor 1 uma tensão aí, tá? Maior que meio volt. Então tem que ter aí, sei lá, 0,8, 1 volt pelo menos, tá? Para que ele esteja polarizado, esse circuito aqui esteja polarizado, né? O de baixo esteja polarizado no modo ativo e o de cima também. Tá? Então essas são as duas, essa é a preocupação principal que você tem que ter aí, tá? Nesse tipo de circuito. Tá? No restante aqui você calcula a corrente, né? Ou a corrente de polarização vai ser direto aqui da análise do polarização por degeneração de emissor, tá? E aí aqui o outro circuito ele vai receber essa corrente e vai ficar constante com essa corrente aqui, ou seja, a corrente dele de emissor, né, vai ser igual, do 1 vai ser igual à corrente de coletor do transistor 2. Tá? E a corrente do coletor do transistor 2 vai polarizar, então, a corrente de coletor do transistor 1. Ok? Então, o mais importante é que você tenha a resistência 1 aí, né, a tensão dela tá acima aí de meio volt, né? Então, recomendaria valores de 1 volts para cima, né? Para que você tenha uma polarização adequada. Ok?
Então a polarização por fonte corrente ela funciona dessa forma, né? Existem variações, mas basicamente o circuito mais simples que você pode fazer é esse que está aqui. Para isso, a gente precisava apresentar sobre polarização do transistor NPN. Tá? Na sequência, a gente vai estudar como que a gente pode polarizar o transistor PNP. A gente vai ver que os circuitos são muito similares ao que a gente estudou no NPN. Então, se você entendeu bem esse circuito de polarização, você vai conseguir entender como que é a polarização do transistor PNP também. Ok, pessoal? Bom estudo para todos.